horas e 57 minutos. Você sabia que estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo? A humanidade está esquecendo de Deus. Fala-se em Deus, mas poucos querem um verdadeiro compromisso com Ele. Há muita religião e pouco cristianismo. As leis de Deus estão sendo ignoradas, até mesmo por aqueles que se intitulam defensores dessas leis. Os mandamentos de Deus são anulados, pisados, esquecidos. Menos se você está cansado de ser enganado, dê um basta na falsidade. Diga não às mentiras e decida-se pela verdade da palavra de Deus. Esse é o momento de acordar, de sair da indiferença, de levantar a cabeça, abrir os olhos e ver o que Deus está nos mostrando em sua palavra. Prepare-se. Breve, Jesus voltará com poder e grande glória. Quem estará pronto? É momento da palavra, com o missionário Emerson Nunes. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Eu saúdo os irmãos e as irmãs que estão aqui conosco e os ouvintes, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Grita assim comigo: glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo de Deus. glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, Mas graças a Deus que já nos deu a já vitória, nos deu a vitória por nosso Senhor por nosso Senhor e Salvador Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. nada me faltará. Alegrei-me quando me disseram: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. vamos à casa do Senhor. Irmãos, vamos iniciar esse culto de ensinamento da sã doutrina da palavra de Deus com oração. Louvado seja Deus, vamos orar a Deus para que Deus venha falar conosco, para que Deus venha abrir, nos iluminar cada dia mais no discernimento do Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia, Glória a Deus. porque nós vivemos já nos últimos dias. Os últimos dias já deu início, já desde as épocas dos apóstolos. Mas os sinais da volta de Jesus têm a se intensificar cada dia mais que se aproxima a volta de Jesus. Amém. Ninguém sabe nem o dia nem a hora em que Jesus há de vir, mas Jesus deixou sinais para que a igreja esteja atenta e preparada, para que não seja pega de surpresa. E nesses sinais Jesus falou assim, que esteja vigilante em oração, para estar de pé diante do Filho de Deus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor, pedir o discernimento de Deus para que Deus venha me usar nesse culto de ensinamento da palavra de Deus, da sã doutrina. Lembrando os irmãos que o irmão Emerson Nunes não prega baseado por teologia, por teoria humana, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Amém. Somente leitura da palavra, louvado seja Deus, e também combatendo as heresias que ameaça destruir a igreja de Cristo. Ameaça, mas não vai conseguir, porque maior é Deus que está em nossas vidas, e nessa pedra o Senhor edificou a sua igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amém? Amém, Jesus. Oremos a Deus, todos dando glória, 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 glória a Deus. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus Jeová, nesse momento, ó Pai, de oração a Deus, nos colocamos, ó Pai, diante da Tua santa presença, meu Pai, para lhe pedir, ó Deus, o perdão de nossos pecados, perdão de nossas transgressões, do corpo, da alma e do espírito, ó Deus, para que a nossa humilde oração, ó Deus, suba até seus santos céus. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus Jeová, nesse momento agora de oração, ó Pai, venha continuar a falar conosco,
o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, os dias são maus, ó Deus, os dias são difíceis, ó Pai, e só Deus, ó Pai, que pode nos ajudar, e só o Senhor, ó Pai, que pode nos salvar, ó Pai, dos ataques de Satanás. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus Jeová, ajuda, meu Pai, o teu povo, ajuda, meu Pai, a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus Jeová, nós cremos, ó Pai, nas tuas grandes promessas, ó Pai. Ó meu Deus, fala conosco através da sua palavra, meu Pai. Ó Jesus amado, glória a Deus. Ó meu Pai, abra a mente daqueles que estão sendo enganados pelos falsos profetas. Abra a mente, meu Pai, daqueles que estão sendo enganados, meu Pai, pelos enganadores dos últimos dias, meu Pai, que estão se infiltrando no meio da tua igreja, meu Pai, para enganar o povo. Tua palavra, Senhor, nos afirma dizendo que os falsos profetas eles virão no meio, dentro dos apóstolos, dentro da igreja bíblica. Oh Jesus amado, tem misericórdia, meu Pai. Oh Jesus amado, tem misericórdia. Oh meu Pai, oh Deus, oh Jesus, oh meu Pai querido, Pai poderoso, ajuda o teu povo, meu Pai. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus maravilhoso, Deus Jeová, ó Senhor amado, ó Senhor poderoso, eu creio, meu Pai, nas suas grandes promessas, nos grandes poderes de Deus, em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Lança por terra, meu Pai, as feitiçaria, as macumbaria, as magia negra, Senhor. Lança por terra, meu Pai, as obras do diabo, as obras do engano. Quantas pessoas, meu Pai, que precisa, meu Pai, da tua ajuda, que precisa, meu Pai, do teu socorro, e só o Senhor que pode socorrer, só o Senhor que pode ajudar os meus queridos irmãos, as minhas queridas irmãs, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Tenha de misericórdia, tenha de compaixão, ó Pai, do teu povo e da tua igreja querida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus, amém. Vamos louvar uns corinhos, já vamos entrar na palavra. Desde o dia que aceitei Jesus, bate palma, igreja, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva você também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai tudo bem, mas com Jesus vai tudo bem. Eu vivia na escuridão, nas trevas e sem salvação. Eu vivia na escuridão, entre trevas e sem salvação. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva você também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai tudo bem, mas com Jesus vai tudo bem. Eu vivia na escuridão, nas trevas e sem salvação. Eu vivia na escuridão, nas trevas e sem salvação. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva você também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai tudo bem, mas
Mas com Jesus vai tudo bem. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, oh, Senhor, derrama a bênção aqui, oh, Senhor, derrama a bênção aqui. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar e para a sua glória nos levar. Demônio aqui não pode ficar, ele tem que sair, ele tem que sair. Porque nós temos poder celestial, ele tem que sair, ele tem que sair. Sai macumba, sai, em nome de Jesus. Sai inveja, sai, em nome de Jesus. As nossas mãos são poderosas pela graça de Jesus. Os demônios vão saindo, porque nela existe a luz. Sai a inveja, sai, em nome de Jesus. Sai macumba, sai, em nome de Jesus. Jesus passou teu sangue aqui, o mal saiu, não resistiu. Jesus passou teu sangue aqui, o mal saiu, não resistiu. O sangue de Jesus tem poder para salvar, para curar. O sangue de Jesus tem poder para salvar, para curar. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar e para a sua glória nos levar. Aleluia! O nome de Jesus é poderoso, não há mal que possa suportar. O nome de Jesus é poderoso, não há mal que possa suportar. As doenças saem, os demônios saem, quando o nome de Jesus nós vem clamar. As doenças saem, os demônios saem, quando o nome de Jesus nós vem clamar. Amém, Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, como o tempo é curto, é um culto de ensinamento, nós já vamos entrar com a mensagem, a palavra de Deus. E no final dessa mensagem, nosso irmão Cícero estará contando um grande milagre que Deus fez na vida dele, né, nosso irmão? Uma cura que Jesus o concedeu através das orações e dos dons do Espírito Santo que tem usado os teus servos e as tuas servas, que são empenhados no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, da santificação do corpo, da alma e do Espírito. Amém? Querida Igreja de Jesus, amada audiência de todo o Brasil, toda a terra, pega a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, abra sua Santa Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, glória a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso 24. Glórias a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Amém, igreja? Amém, Jesus. Glória a Deus. E diz assim Jesus, né, na sua palavra: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Mais uma vez, vamos ler esse versículo. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, São Mateus, capítulo 24, verso 24. Amada audiência, receba a paz de Jesus. Vocês que estão chegando agora, mais uma vez vamos ler
o versículo da palavra de Deus, esse culto de ensinamento, culto doutrinário da palavra de Deus. Amém? Porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que se possível fora, enganaria até os escolhidos de Deus. Grita: meu Deus, Meu Deus, meu Pai, meu Pai, fala ao meu coração, fala Senhor. no meu coração. Eu sou necessitado, Senhor, Estou necessitado de ouvir a tua voz. de ouvir a tua voz. Fala comigo agora Fala comigo agora. o que eu preciso ouvir Eu preciso ouvir da parte do Senhor. da parte do Senhor. Meu Deus, Meu Deus, eu preciso do Senhor. eu preciso do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, me ensina agora, me ensina agora, através da sua palavra. através da sua palavra, Me ensina agora, me ensina agora, através do teu santo evangelho. Santo Evangelho, Tira as vendas dos meus olhos, venda dos meus olhos, para que eu possa enxergar para que eu possa enxergar a verdadeira a doutrina, verdadeira doutrina, para que eu possa discernir para que eu possa discernir o santo do profano, o santo do profano, o precioso do vil. o precioso do vil. Me ensina agora, meu Pai. Ensina agora, meu Pai. Os meus ouvidos estão atentos Os ouvidos estão atentos para ouvir a tua palavra, a tua palavra. porque o Senhor é que diz: Porque o Senhor é que diz: bem-aventurados bem-aventurados os que ouvem, os que ouvem, os que leem que leem, e os que guardam que guardam as palavras as palavras desta profecia desta profecia e as coisas e as coisas que está escrita que está escrito neste livro, neste livro. porque o tempo Que o tempo está próximo. está próximo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis aqui o teu servo, eis aqui o teu eis servo, aqui a tua serva, aqui a tua serva, para ouvir a ouvir o que o teu Espírito Santo o Espírito Santo tem a dizer dizer para todos nós, todos nós, neste culto de adoração ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. E as palmas bem alegres para o Rei da Glória, Jesus Cristo. Deus poderoso, Querida igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aí um grande ensinamento do Espírito Santo de Deus, pela sua poderosa palavra, qual ele ocultou aos sábios, aos inteligentes que são soberbos, e revelaste somente aos humildes de coração. Porque o mundo não pode receber essas palavras do Espírito Santo e nem compreender, porque só pode compreender quem está com o coração atento para receber a entrada do Espírito Santo e de Jesus para que seja em sua casa. Porque Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. amém, Doutrinas verdadeiras nos últimos tempos não seriam bem-vindas, porque a maioria se apostataram da fé, prevaricaram do verdadeiro evangelho e amontoam para si doutores conforme as suas concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às filosofias, às fábulas que satisfaz a carne, o ego e o coração ímpio do homem. glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqueles que não têm o Espírito Santo muitas vezes começam a pregar a palavra do Espírito, mas o seu sentido final é carne, é arrogância, é filosofias, é coisas mal e ruim. E isso tem sido grande perigo nesses últimos dias, que é uma profecia bíblica, Deus, que chegará um tempo que não suportarão uma sã doutrina. é E verdade, esse tempo chegou. Chegou o tempo perigoso dos falsos profetas com grande intensidade. Falsos profetas, seitas, heresias sempre surgiu desde o Antigo Testamento. Mas agora no Novo Testamento, a tática poderosa dos falsos profetas do engano, que são usados pelo espírito enganador, é se infiltrar no meio das igrejas, no meio dos crentes que eram espirituais, mas por não ter uma vida de oração e de jejum,
e de leitura da palavra de Deus prevaricaram, perderam a essência do Espírito Santo, não discerne mais o santo do profano, Glória a Deus. o precioso do vil, porque prevaricaram e não tem a Deus, diz a Bíblia. Deus poderoso. E se não tem a Deus, quem opera em seu coração é Satanás, o pai da mentira. E a Bíblia diz que aquele que vive na mentira não é filho de Deus, vós tem por pai o diabo. Crente desviado, apostatado, é o cão que voltou a comer o seu próprio vômito, a porca lavada que voltou à lama. Então agora aquele que tem o Espírito Santo, ele ouve a voz de Deus e jamais é abalado pelas falsas doutrinas e pelos escândalos que andam acontecendo, porque isso são sinais da volta de Jesus. Jesus falou que aquele que é ouvinte e praticante da minha palavra, veio os ventos, os rios, as chuvas, as tempestades, combater aquela casa não caiu, porque está firme na rocha que é Jesus. Aleluia. E aqueles que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Glória a Deus. Então ele não se deixa levar pelas doutrinas falsas, pelos escândalos dos fascistas falsos que estão no meio das igrejas que foram fundadas, sérias pelo Espírito Santo e por homem de Deus. Mas nós combatemos a verdade. Glória a Deus. Combatemos a verdade contra a mentira. Aleluia. Porque nós temos o Espírito Santo. Isso não é vanglória, mas se quer se vangloriar, que se vanglorie no Senhor. Isso é uma glória para Cristo. Aleluia, Jesus. Quem tem o Espírito Santo tem a direção de Deus, porque lá em São João 14, 26, o Senhor Deus diz: o que o Consolador, o Espírito Santo, a que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas da minha palavra, e vos fará lembrar tudo quando eu vos tenho dito. Porque Jesus foi para o céu, mas deixou o Espírito Santo com os fiéis. Mas a Bíblia também diz, meus irmãos, que o Espírito Santo só habita onde há santidade. Salmos fala isso: convém a tua casa dar santidade, para que Deus habite hoje e sempre. Glória a Não Deus. sabeis que é tempo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em vós? O Espírito Santo também habita aonde quem obedece à palavra de Deus. Mas muitos não têm mais Espírito Santo, estão preocupando em sacrificar, em orar, em jejuar. Isso é bom, mas não estão obedecendo a voz de Deus. A voz do Espírito Santo está sendo em vão. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Aleluia. Muitos me dirão naquele dia: eu profetizei em teu nome, Jesus, fiz milagres, sinais de prodígio, expulsamos demônios. E Jesus diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque quem conhece o Espírito Santo, ele não fica duvidando. É, Jesus querido. Quem tem o Espírito Santo, quando ouve uma voz do homem de Deus pregar a simplicidade do Evangelho, ele dá atenção, porque ele tem base bíblica e interpretação correta com as Escrituras. Aleluia, Jesus. Coisa que está sendo difícil nesses últimos dias, porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Deus querido. A mentira do diabo tem se alastrado dentro das igrejas sérias de Deus, porque a apostasia não vem do povo ímpio, a apostasia não vem das seitas e heresias, porque seitas e heresias já foram fundadas no erro. A apostasia virá dentro da igreja bíblica verdadeira, aquela que foi fundada na palavra. Alguns dentro dela se prevaricar, se apostatar, deixar a fé salvífica. E onde agora aqueles que eram das seitas e heresias agora acham facilidade em estar na igreja, porque a arma poderosa contra o diabo e as suas astúcias é a oração e o jejum. E devido à apostasia, tem compreende abandono da fé. Muitos abandonaram a oração, abandonaram a santidade, não tem mais o Espírito Santo. E agora o diabo tem facilidade em estar nas igrejas para corromper as igrejas, vir com os modismos e com as manifestações herégicas de seitas dentro da igreja de Cristo. Aleluia. Glória a Só que Deus. isso foi avisado por Jesus. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 24, meus irmãos e irmãs e ouvintes, é o sermão profético
É a resposta de Jesus diante de uma pergunta de seus discípulos. Jesus está aqui dias antes da sua morte. Dias antes da sua morte, depois de desmascarar os fariseus no templo, que estavam tendo comércio dentro do templo, trazendo escândalo para a casa de Deus. Louvado seja Deus, que eles foram desmascarados por Jesus. Jesus chamou a eclésia, que chamou o povo para fora dos templos religiosos falsos, que usavam o nome de Deus, mas não vivia nada de Deus. Multidões seguindo Jesus, agora com prejuízo deles, não estavam mais conseguindo enganar o povo, agora apelavam para suas barganhas, vendas, comércios dentro da casa de Deus e foram desmascarados. Aleluia, meu E agora Jesus, diante disso acontecido, ele vai para o Monte das Oliveiras ensinar lá o povo no seu último sermão. E agora começa a olhar para o templo, quando vê os discípulos ali admirados com o templo, ele diz: aí não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado, porque o juízo de Deus ia começar a cair sobre os judeus, sobre o povo ímpio da época, falsas religiões. Deus ia entregar ele na mão dos inimigos, porque não deram ouvido à voz do Espírito Santo. Aleluia, meu Pai querido. Estava levando muita pessoa à perdição. E os discípulos muito assustados com isso, porque o templo é consagrado como uma coisa sagrada diante de Deus, para o povo de Israel. E Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Louvado seja Deus. Deus está simbolizando também a destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, e a destruição das heresias que estavam enquadradas em Jerusalém, porque Jerusalém era a terra que matava profeta desde o Antigo Testamento. Aleluia, Deus. Glória a teu nome. Porque Deus levantou seu povo de Israel, separado por Deus desde de Abraão, para seguir o Deus de Israel. Depois levantou Moisés com a doutrina do céu, para o povo não se contaminar com as heresias e com o mundanismo. E o povo entrou em apostasia, mas Deus levantou profetas. Mas quando Deus levantou profeta no Antigo Testamento, as lideranças atuais da época começaram a se infiltrar com as religiões pagãs, começaram a dar falso ensinamento, e Deus, por amor àquele povo, enviava os seus profetas para denunciar o pecado, denunciar a heresia, o adultério, o roubo, os crimes. Louvado seja Deus. Pelo contrário, o povo não deram ouvido, mataram os profetas de Deus. E mais uma vez, o profeta dos profetas, Jesus, está profetizando sobre a destruição, o juízo de Deus que virá. Porque o mesmo Senhor Jesus seria morto ali pelos homens, mas era tudo profecias de Deus que tinha que se cumprir. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Então Jesus veio nessa terra, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e derramou o teu Espírito Santo sobre a sua igreja e mandou ir de pregar o Evangelho por todo o mundo. Aleluia, meu. Então aqui no capítulo de São Mateus 24, Jesus no seu último sermão, um sermão profético, o povo, eles assustados, Jesus agora começa a profetizar o sermão profético, que não era exatamente para aquela hora, para aqueles dias, mas para anos e séculos e gerações à frente. Glória a Deus. Sermão da vigilância para a igreja. Ao ver esses sinais, seja atenta e preparada para que não seja pega de surpresa. E sermão apocalíptico é a doutrina de Jesus das últimas coisas, sobre o fim, que compreende arrebatamento, grande tribulação, juízo final, advento do anticristo, novo céu, nova terra. Louvado seja Deus. Então Jesus começa a profetizar acerca dos sinais cataclísmicos na natureza, que compreende terremotos em muitos lugares, porque na época já acontecia terremoto. Começa a profetizar sinais no sol, na lua, nas estrelas, sinais na natureza, bramido do mar, erupções de vulcões, com grande intensidade, guerras, rumores de guerras, pestilência, que é doença. Se um médico, um doutor acha uma vacina para uma grande doença ou grande praga, quando acha a cura para aquela enfermidade, surgem 3 a 4 piores. Verdade, Deus. São sinais da volta de Jesus. Guerras não são, compreende guerras militares, mas também guerra entre famílias. Famílias destruídas, casais que não se entendem mais um com o outro, divórcios, segundos casamentos, sendo dentro das casas.
Falsos profetas que começaram agora a adquirir esses falsos ensinos, abolindo o verdadeiro casamento, o primeiro casamento, em vez de ensinar para a pessoa a orar, para restauração, não incentiva as pessoas a se separarem. Falsa doutrina, porque pela hipocrisia de homens que falam mentira, apoiando a vaidade, apoiando o mundanismo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Coisas terríveis, guerras no narcotráfico com a polícia, rumores de guerras. Houve primeira e terceira guerra mundial, mas naquela época já havia guerras, mas as guerras da época também era guerra entre as religiões, que não suportava a verdade para poder causar escândalo ao verdadeiro evangelho de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Guerras também entre famílias, guerra entre irmão contra irmão, pai matando filho, filho matando pai. Isso é verdade, Jesus. A natureza se estremece com a ira de Deus, se tornando como embaixador de Cristo, anunciando a vinda do seu Criador. Glórias a Deus, aleluia. Deus, aleluia. São sinais da volta de Jesus. Jesus não falou para os seus discípulos: olha, fique em tal lugar, Jerusalém ou em Samaria, algum lugar que eu vou estar lá e vou vir buscar vocês. Não, Jesus não falou isso. Jesus esteja atento aos sinais. Deus. E Jesus também nesse sermão, em outro texto, diz: virão falsos profetas em meu nome, dizendo eu sou Cristo, que é Cristo, compreende ungido, com unções falsas, dizendo que é o tempo que o tempo do fim está próximo. E você está vendo isso. Mas como, irmãos, quer dizer, pregar sobre a volta de Jesus é errado? Não, é errado. Você pregar dentro do contexto bíblico não é errado, como Jesus ensinou. Mas você está vendo ensinamento de falsos profetas, de enganadores, de homens soberbos, que são levados por filosofias, por letras de homens, doutrina de homens, marcando data e hora da volta de Jesus. É anticristo, é falso profeta. Porque Jesus falou que ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mandou a igreja ficar preparada e atenta como? De pé ou em oração. Não deixai que os vossos corações se encarreguem das glutonarias e das bebedices dessa vida. Das glutonarias que compreende ansiedade pelas coisas materiais, pelas coisas dessa vida. Não estou dizendo que ele não tem que ter um bem material, uma casa, um bom salário, não é isso. Mas você não colocar o seu coração nessas coisas, não enfatizar somente nisso, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas está tendo uma inversão de valores. As pessoas estão buscando mais as demais coisas, prazeres, romance, coisas materiais, esquecendo de Deus. Verdade, Deus, aleluia. É um dos sinais da volta de Jesus. O povo estaria, outro texto diz que os sinais da volta de Jesus, o povo estaria como os dias de Noé. Como que eram os dias de Noé? O povo envolvido por uma indiferença. Noé passou 120 anos pregando sobre o juízo de Deus que vinha sobre a terra. O povo movido por diferença, o quê? Blasfemando de Noé, fazendo pouco caso de Noé. É a indiferença, compreende que a pessoa está falando, está avisando, não está te importando, está debochando, está predejando, está falando mal, está indiferente. Hoje não é diferente. Fazem 21 séculos que o evangelho está sendo pregado e o povo está movido por indiferença. Tanto o povo ímpio, que não conhece, e muitos dentro da igreja. Porque essas doutrinas sobre a volta de Jesus estão engavetados nos nossos púlpitos. Você não vê essas pregações, você não vê esses sermões mais, porque o povo que se diz ser evangélico, que se diz ser cristão, mas são falsos pessoas dessas, que não estão pregando a volta de Jesus, arrependimento, novo céu e nova terra, o homem tem que abandonar o pecado. Não estão pregando só bênçãos materiais, carro, casa, prosperidade, bênçãos financeiras, e não se vê pregação da volta de Jesus. Porque a Bíblia fala que os falsos profetas são ímpios. Por quê? 1 João 4 está dizendo que os falsos profetas do mundo são. E qual é a plateia dos falsos profetas? O mundo os ouve. Aleluia. O que foi falado no começo da mensagem? Que o mundo não compreende a voz do Espírito Santo, e nem pode entender, e nem pode receber. Então está cheio de ímpios dentro da igreja. Pessoas avarentas, pessoas presunçosas, pessoas soberbas, pessoas escandalosas, que clamam o nome de Deus. Mas como que você diz que me ama e não faz o que eu mando?
Oh, aleluia. Pessoas hipócritas, que por causa delas o evangelho de Cristo tem sido blasfemado. O povo que não conhece não se converte mais por causa delas. É o que a Bíblia diz em Romanos 2:24: o nome de Deus é blasfemado na boca do gentio por causa de vós. O apóstolo Pedro também diz: louvado seja Deus, que por causa deles o caminho da verdade seria blasfemado, mas a sua sentença não dormita. Então está movido por uma indiferença dentro da igreja. O povo não quer saber de palavra que edifica. Aí agora começa, louvado seja Deus, a heresia desses falsos profetas dentro da casa de Deus, dizendo que não pode pregar doutrina, tem dia certo para pregar doutrina. Falso profeta, pregando por meio de livros de sabedoria e teoria humana. Então a Bíblia diz que todo aquele que distorce uma verdade declarada nas Escrituras, ele é um tipo de anticristo. Um dos perigos dos sinais da volta de Jesus mais horroroso, não é esses sinais que eu estou falando cataclísmico dos dias, não é não, faz parte, mas um dos maiores sinais é o que nós lemos: os falsos profetas, falsos cristos dentro das igrejas, se capazes, enganando até os escolhidos. O que? Eles estão usando a própria Bíblia, porque os falsos profetas usam a Bíblia, eles usam a base bíblica, eles pregam de Gênesis a Apocalipse, começa pregando no Espírito parecidamente para enganar, mas termina na carne, porque são carnais, são adúlteros, mentirosos, inimigos da cruz, como diz Paulo. Palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, é maravilhoso. E vem com essas doutrinas de demônio. A Bíblia diz em Hebreus 3, verso 13, aleluia: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se clama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Eita Deus, aleluia. Palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz: se vós não tem disciplina, são bastardos, não são filhos. E essas doutrinas de demônio estão entrando em nosso meio, igreja Deus de Amor também, porque estão tirando sutilmente as doutrinas, e o povo, por não ouvir a minha palavra, estão sendo destruídos. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Por não exortar, por não ensinar a palavra, os seus corações estão duros pelo pecado, pecados ocultos. Pessoas não têm temor a Deus, não têm obediência à sua palavra, à tua santa verdadeira doutrina. Aleluia. Pensa numa geração de evangélicos mais cruéis que em nossos dias, essa geração horrenda. Olha o que diz Jó: esse povo consome iniquidade como água. O apóstolo São Pedro diz, e lá em Atos 2:40, livrai-nos, Senhor, dessa geração perversa. Não estou generalizando todos os evangélicos e crentes que são fiéis, porque tem crentes fiéis sim, mas a maioria estão no engano do pecado, por falta de ensinamento da doutrina. Quando eu falo doutrina, irmãos, não é somente pegar sobre cortar cabelo das mulheres, calça comprida, tamanco, salto alto, faz parte. Sobre televisão, faz parte, tem que pregar, mas não é só isso. Pregar a doutrina da salvação, pregar sobre heresias, sobre falsos profetas, sobre heresias dentro das igrejas de doutrina, que estão entrando dentro do seio das igrejas, das grades das igrejas, manifestações orégicas, que são usadas nos ocultismos, nos espiritismos, nos kardecismos, necromancia. Eu creio sim nos dons do Espírito Santo, creio nas revelações, creio nas profecias, creio nas curas divinas sim, mas baseado e interpretado com as Escrituras Sagradas, não esse evangelho bruxificado que aí está. Glória a Deus. O evangelho hipócrita. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. O evangelho falso, anátema. A Bíblia diz, meus irmãos, que o evangelho falso, anátema, ainda que viu um anjo do céu, vamos anunciar um outro evangelho, seja maldito esse evangelho. E essas pessoas que estão nesses evangelhos falsos são malditos, porque a Bíblia diz: maldito seja o enganador. Vai cada dia de mal a pior, enganando e sendo enganado. Deus querido, Deus amado. Mas onde você quer chegar nisso? Isso, meu irmão, para despertar você que está dormindo no sono da apostasia, é um dos sinais mais terríveis da volta de Jesus. Agora, vocês são muito acostumados a ver pregar sobre falso profeta, da rosa ungida,
da vassoura, os falsos profetas que apoiam a televisão, apoiam as irmãs cortar cabelo, pintar cabelo, usar calça comprida, tamanho, vocês estão muito acostumados, sim, é verdade. Mas vocês agora vão saber, um dos piores falsos profetas dos últimos tempos são os falsos profetas falsos que usa pregando doutrina, mas os seus corações são falsos. Glória a Deus, aleluia. Não vivem o que pregam. Usam doutrina para cativar os verdadeiros, para enganar. Tem aparência de anjo, mas o coração é de demônio. Tem cara de Abel, mas o coração é de Caim. Aleluia. Tem cara de Maria, mas o coração é de Jezabel. Cara de Rebeca, mas o coração é de Dalila. Está cheio desse, porque é uma das profecias de Paulo nos últimos tempos, 2 Timóteo 3. Homens jactanciosos, soberbos, avarentos, orgulhosos, ingratos, Glória a Deus. profanos, tendo aparência de piedade, chegando eu cheguei, mas nega a eficácia dela. Ou seja, muitos crentes são capas como Acã. Eles têm aparência de piedade, mas os seus corações são ruins, são maus, são adúlteros, são mentirosos, são egoístas, são orgulhosos. Não ajuda o próximo, não ama o próximo. Prega muitas vezes doutrina, mas sem o Espírito Santo, só ferindo o coração dos outros. Temos sim que pegar a doutrina, mas com bálsamo, com amor ao próximo. Aleluia, Deus. E por causa de certas pessoas assim, o verdadeiro evangelho, está dizendo, o corpo tem sido blasfemado, porque os crentes mundanos oportunistas usam a estratégia. Que adianta pregar isso e não ter amor? Aleluia. Mas o amor que eles pegam não é um amor falso, fascista, globista, comunista da nova era, que diz que tudo leva a Deus. Cuidado com eles. Aleluia. Palmas para Jesus, irmãos. Aleluia. Louvado e agradecido ao teu nome. Glória a Deus. Glória ao teu nome, meu Senhor. Então agora chegou aqui, meus irmãos, esse versículo 24. Jesus falou sobre todos os sinais. Guerra, nas épocas de guerra já acontecia guerra entre espadas, arco e flechas, os meios de transporte, animais, cavalos. Hoje a intensidade de sinais aumentou. Hoje é bomba nuclear, metralhadora, armas de alto calibre. Os terremotos que aconteciam antes demoravam 15 a 20 anos para acontecer outro. Hoje ocorre a cada dia, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês e ano em ano. Que as pessoas até já se acostumaram. Tsunamis, bramidos de mar. Mas muitos só se enfatiza nisso. Mas não é só isso. Um dos maiores sinais que Jesus está às portas para vir arrebatar um povo especial, zeloso de boas obras, seria o engano de Satanás dentro das igrejas. Saiba, meus irmãos, que as heresias, de onde elas surgiram, porque teve a seita farisaica que perseguiu o povo de Deus. Jesus perseguiu os apóstolos, mas saiba que as heresias saíram de dentro da igreja primitiva. Por quê? A igreja primitiva era errada? Não. Porque tinha obreiros rebeldes lá dentro, que não tinha comunhão com Deus, era só falsos, mas foram desmascarados, que aquele que usa de engano na minha casa não permanece. Então, para eles não suportar essa doutrina, olha que João diz: filhinhos, é já a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, que a besta do Apocalipse, está se referindo ao anticristo, a besta do Apocalipse. Mas muitos se têm feito como ela, como o anticristo. Por que, apóstolo João? Porque eles saíram de nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem os nossos, continuariam conosco. O que João está querendo dizer? Olha, se eles fossem verdadeiros, eles continuariam aqui conosco. Mas agora, por não suportar a perseguição, saíram. E muitos eram falsos por não suportar a verdadeira doutrina, por ter medo de morrer, por ser avarento, por ser mentirosos, se aliançaram com a política e com os divisores falsos nicolaítas. Nicolaíta, compreende, conquistadores de povo, eram da seita de Nicolau, que era um diácono da igreja primitiva. Então, de dentro da igreja primitiva saiu os obreiros rebeldes com novas doutrinas. De dentro da igreja primitiva saiu o gnosticismo.
Porque tem os dons de Deus sim, da revelação, da profecia sim, baseado com o que os apóstolos fizeram. Mas o gnosticismo, a sede herética que aliançou com o farisaísmo, junto com a filosofia grega, começaram a ter novas visões, novas revelações acerca da palavra. Eles até usavam o nome de Jesus, mas de maneira errada, para enganar o povo. E multidões seguiram eles, porque eles também faziam sinais de cura, mas por trás daqueles sinais era serpente esculapa, era falsa doutrina, era ocultismo de Éfeso, era ocultismo de Corinto. Os sacerdotes de Éfeso, da deusa Diana, da deusa Afrodita, se infiltrou dentro dessas igrejas, fingida, falsa, agora usando o nome de Deus, mas com as mesmas práticas dos espíritos na época. Deus tremendo. Aleluia. E foi um tempo muito difícil para a igreja, como está sendo hoje. Mas João diz: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Eles pregavam por ensinos e filosofias tirados da teoria humana. Por isso que João disse, não se deixe levar para essas heresias, para esses ensinos, porque vós tem a unção do alto, não precisa que ninguém vos ensine. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pregavam somente na simplicidade e Deus continuou operando. Aleluia. Você não via cultura nas igrejas primitivas, ninguém dançando, ninguém com modismo, sim combatendo. E por isso combater as culturas grega, romana, as feitiçarias, as vaidades, o mundanismo, eram mortos a fio da espada, queimado, degolado, levantado em poste com cera quente para servir de tocha humana para os imperadores, mas não negaram a sua fé. Meu Deus. E um dos apóstolos, Paulo, morreu pregando o evangelho em Roma, foi decapitado por pregar a verdade. E mesmo em suas prisões, Deus dava revelações para ele sobre a igreja primitiva e o futuro. Mas ele era prognosticador? Não, era a revelação do Espírito Santo. Quando Deus fala sobre prognosticador, está falando para o povo de Israel: olha, vocês têm a mim, que sou Deus, que revela para vocês, que cura vocês. Você não precisa consultar médium, você não precisa consultar ocultismo, que não vocês serão despidos da minha face. Oh, aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, aí João vai ensinar no capítulo 4, filhinho, provai os espíritos, se são de Deus ou se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Então o que ele está dizendo? Aleluia. Provai os espíritos. Olha, está vendo aquela revelação? Sim, irmão, estou vendo. Está vendo aquela profecia? Sim, estou vendo. Está vendo aquela cura? Sim, está vendo. Seja como os crentes de Beré, que provou até Paulo. Mas não é duvidar, provar com a Bíblia, e oração, jejum. Senhor, é de Deus isso? Eu vou ler na Bíblia, eu vou orar. Provar se tem respaldo bíblico com os 2000 anos de história da igreja. Mas por que eu estou falando isso? Por que está esse evangelho bruxificado dentro das igrejas? Esse candomblé, esse espiritismo, essa umbanda, quimbanda, essas disfarçado, mas não estou vendo nenhum caboclo não, mas está disfarçado. Por quê? Com o avanço da pregação do evangelho, como Deus usou os antigos profetas do Antigo Testamento, pregando, desmascarando Baal, Azerá, Rinfar, Dagon. Agora no Novo Testamento, os apóstolos que também foram usados para desmascarar Afrodita, Diana, Zeus, os deuses do Olimpo, as filosofias, as fábulas. Nos dias de hoje, como Deus levantou profetas de Deus pregando contra o candomblé, a umbanda, o catolicismo, o mormon, o testemunho de Jeová, essas heresias foram demolidas pelo poder de Deus. Porque o poder de Deus, o evangelho tem poder. Aleluia. Oração, jejum. Agora, devido à apostasia, o diabo está com o seu segundo plano, através da infiltração, usando a mente, porque por trás dessas heresias há Satanás por trás disso, há uma mente por trás disso, criado no laboratório do inferno, na mente de Satanás, que usa outros corruptos dentro da igreja para destruir a igreja espiritualmente. Oh, aleluia! Se na igreja primitiva, os crentes primitivos morriam a fio da espada, mas morria carnalmente, mas o seu espírito herdava o paraíso. Hoje está sendo pior, através desses enganos, desses cultos pagãos, desses cultos de evangelho falso, maldito, matando milhões espiritualmente, levando ao inferno. A Inquisição papal, Hitler, não levou tanta gente para o inferno, porque diante daquelas inquisições como de Hitler, morreu também muitos feiticeiros, e feiticeiro não é do reino do céu. Não morreu tanta gente, não levou tanta gente para o inferno, como essas igrejas mundanas, esses falsos pastores mundanos estão levando. Porque a Bíblia diz que eles são inimigos da cruz.
são mensageiros do diabo. Tem aparência de crente, mas não são falsos. O Deus deles é o mamon, é o dinheiro. Então nós não devemos dizimar e ofertar, sim, igrejas sérias. Mas esses homens que não amam as almas só dão mais valor aos empresários, a pessoas que têm poder executivo, pessoas que têm dinheiro, e desprezam os irmãos simples. Eles não são mensageiros de Deus. Porque pastor que é pastor, ele vai atrás das ovelhas, ele luta pela salvação das almas. Ele não faz exceção de pessoa. Pode ser homem de estudos, doutor, desde ao mais pequenino. Todos são igual perante Deus. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, onde eu quero chegar? Vamos ler mais uma vez o versículo 24. A tática agora dos falsos profetas nos últimos dias é se infiltrar dentro das igrejas com engano. Do mesmo jeito que a igreja primitiva saiu divisores, hoje no meio da igreja bíblica que prega a santificação, corpo, alma e espírito. Quando fala corpo, alma e espírito, é a igreja que pega no corpo, santificação no corpo, espírito. Igreja que tem discernimento acerca dos dons, que é paciente, que é igual a igreja primitiva, diante dos ataques, das perseguições, ela não revida, porque nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Que tem uma alma limpa, uma consciente, que presta um culto de adoração a Deus. Porque se você só pregar a santificação do corpo, então só a santificação do corpo levar para o céu, os muçulmanos vão tudo para o céu. Lá eles não vê televisão, mulher não usa pintura, até o rosto é coberto. Eles vão para o céu? Não, porque estão na idolatria, estão degradando outros deuses. Então é corpo, alma e espírito, irrepreensível para a vinda de Jesus. Vai pensando que entrar no céu de qualquer maneira. Esse ecumenismo disfarçado, dizendo que tudo leva a Deus. Igrejas mundanas se aliançando. Mas lá não está falando disso. Mas as mesmas práticas das religiões falsas estão dentro das igrejas usando o nome de Deus. Cuidado com isso. Então isso é uma profecia de Jesus. Olha aqui. Aleluia, Jesus. Deus, por quê? Surgirão falsos cristos. O que é falsos cristos? Falsas unções. A Bíblia diz, meus irmãos, em Apocalipse 13, verso 11, que a besta, ela tem chifre como cordeiro. O que é a besta? É o falso profeta, o qual já está na terra. Não está o anticristo do Apocalipse em carne, mas o seu falso profeta. Por quê? Presta atenção. Como João Batista foi o pregoeiro da justiça, abrindo o caminho para a vinda do Messias sobre a terra, na sua primeira vinda, que veio para salvar o mundo, resgatar. O falso profeta, o diabo que usa os falsos profetas, eles também estão abrindo o caminho, querendo fazer uma imitação de Cristo, mas ao contrário, mas abrindo o caminho para que a besta se assente no seu trono. Esse comunismo global, socialismo, filosofias, mundanismo, política, igreja andando junto, pecado, santidade andando junto, mídia, TV e igreja andando junto. Isso é o cenário perfeito para que o anticristo se acenda. Então quem está abrindo esse caminho para ele? Os falsos profetas, as igrejas falsas. Quem é as igrejas falsas? A mulher montada na besta. Quem é essa mulher adúltera? O que está escrito em Provérbios 5, que os palavreados da mulher adúltera é saboroso como mel, paladar é gracioso como um azeite, mas o seu fim é amargo. Ou seja, as igrejas mundanas também têm palavras persuasivas, palavras sedutoras, palavras que fazem você chorar, palavras que fazem você se emocionar, mas só por um instante. Depois que você sai dali, o inferno começa tudo de novo, a sua vida fica cíclica. Você nunca sai da mesmice. É um falso avivamento. É uma coisa ruim que está te levando ao inferno. É depressão, é perturbação. Você se deve nas mesmas práticas do pecado, não tem arrependimento, é pecando continuamente, não, porque não tem a graça do Espírito Santo, é Espírito engano, e os seus pés estão pregnados no inferno. São isso aí, a sedução do pecado. Mas irmão Hermes, eu estou vendo sinais, cura lá, maravilha, o homem fala bem. É aqui, ó, falsos cristos, falsas unções. Fala em línguas, profetiza,
prega como crente, pula no mistério como crente, mas provai se não tem a santidade. É o que diz em Provérbios. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Soube para não responder o tolo na sua astúcia, para não se enganar igual ele. Mas no fim desse contexto, desse texto, que eu não me lembro o capítulo, fala: homens com palavras preciosas, persuasivas, mas são mal de coração, esconde falsidade, maldade, adultério. Glória a Deus. E por que o povo está sendo enganado? Porque não busca a Deus. Presta atenção aqui, com uma palavra como essa, poucos estão dando ouvido. Agora vão pesquisar as lives mundanas, vão pesquisar os falsos profetas. Está cheio, porque é uma profecia de Jesus, que nos últimos tempos quem teria sucesso eram os falsos profetas. Eles arrastariam multidões, eles enganariam muito. E nesse mesmo sermão Jesus diz: os verdadeiros seriam perseguidos, açoitados, caluniados, rejeitados por amor de mim. Mas Jesus diz: alegrai-vos quando isso acontecer. Difícil. E porque Deus enviou a operação do erro para que creiam na mentira, muitas vezes isso vai acontecer no arrebatamento, mas muitas vezes isso já está acontecendo antes, porque muitos já blasfemaram contra o Espírito Santo, e Deus enviou a operação do erro para que eles creiam mesmo na mentira. Não é mentira que vocês querem, é o que Paulo diz em Romanos 1:26. Deus os abandonou pelas suas profanação, prostituição, tanto literal como a pior, que é a espiritual, o paganismo dentro da igreja. Aleluia, Deus. Glória. Falsos Cristo. Agora são as falsas unções, revelações falsas. Não, meu irmão, mas ele pregou lá, ele falou para mim tudo que está acontecendo na minha vida. Sim, entenda, meus irmãos, que eu não sou contra a revelação nem contra os dons de Deus. Eu estou falando assim, que eu sou contra esses evangelhos bruxificados, falso, que estão pregando. Eu estou falando os dons do Espírito Santo, não, esses são verdadeiros. Mas o que Jesus está falando? Os falsos. Porque a Bíblia, mas ele revelou tudo o que está acontecendo. Sim, mas no final daquilo ele exige uma oferta milionária sua. Faz tudo em troca por meio de dinheiro, extorquindo você. Ó, você recebeu, mas se você não der X ou tal, você vai para o inferno. Falso profeta. Como aconteceu na igreja primitiva, o ataque dos falsos profetas, que fazia milagre por meio de esculápio. Por trás desses falsos profetas, que esses mesmos dons que as seitas caíram, ali a macumba, feitiçaria, ocultismo, maçonaria, tudo é coisa da escuridão. A besta tem chifre como cordeiro, parece ser um cordeiro, parece ser de Deus, mas quando abre a sua boca fala como um dragão. Cautelai dos falsos profetas que vêm vestidos de ovelha, interiormente são lobos devoradores. Ou seja, eles têm aparência de ovelha, mas o seu coração são maus, são devoradores, quer somente o seu dízimo, a sua oferta, os seus bens financeiros. Deus poderoso. É isso que eles querem, para alcançar sucesso, para depois estar bebendo as escondidas, farrando, bebendo dreia, conhaque, cachaça, prostituindo, adulterando. Depois que são desmascarados, vem com a cara lavada, lambida, dizendo que está arrependido. Mentira, hipócrita! Já faz há muito tempo fazendo isso, e Deus exortando, Deus usando o profeta para exortar, não deram crédito, vieram com desculpa nas mídias, falando, arrumando desculpa. Mas o falso anjo não consegue esconder o rabo por muito tempo, porque aquele que usa de engano na minha casa, ele não permanece. Está certo que 7 vezes para o justo cair, Deus o levantará, mas Deus levantará, mas não pode continuar na iniquidade, tem que se arrepender. Como ele disse para a mulher adulta: vai e não peca mais, e não peca mais. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vida de cristão é vida santa, é diferente do mundo. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, do que serve a Deus e que não serve. Então, vereis a diferença. Quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisso nós conhecemos nesses últimos dias quem são crentes verdadeiros e quem não são. Crente também está dando glória a Deus na igreja, mas em casa é mau testemunho com o esposo, com a esposa, com os vizinhos, envolvido em fofoca, em picuinhas, com cochicho, falando mal dos outros. Precisa ler a Bíblia, o que está escrito em Salmo 101, verso 5. Aquele que cochicha e fala mal dos outros escondida, não é meu, eu não suportarei no último dia, e o destruirei,
Por isso que essas pessoas vivem uma vida destruída e não sabem por quê. Está dentro da igreja, não tem bênção, não tem progresso, porque está numa vida de pecado e não se confessa, não se arrepende. Tá maldito o homem, enganando e sendo enganado, porque são soberbos. Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. O diabo está lutando contra o povo de Deus. O diabo está lutando para enganar. Mas Jesus disse que nessa pedra o Senhor edificou a sua igreja. Glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus, querido e glorioso. Então vamos ler agora um versículo da palavra de Deus sobre os falsos profetas. Falsos cristos e outro, falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Tem variedade deles. A Bíblia fala que o falso profeta é um cão guloso em Isaías. Você sabe que o cão, a natureza do cão, ele tem várias espécies, né? Tem o pastor alemão, tem o Doberman, tem o pitbull, tem o vira-lata. A mesma coisa é o falso profeta, tem variedade deles. Durante todo o sistema sempre pegou contra os falsos profetas da televisão, das vaidades, das heresias, da rosa, tudo. Mas você está vendo os falsos profetas que fingem que pregam a verdade, das doutrinas cessacionistas, que não crê nos dons do Espírito Santo, não crê nas curas divinas, nos milagres. Por quê? O diabo ele é esperto. Ele já usa os falsos profetas nos falsos milagres, para depois usar um outro falso profeta com a teoria da mente humana, para generalizar dizendo que Deus não faz milagre hoje em dia, que os milagres só aconteceram no tempo do passado. É falso, está negando a verdade, porque Jesus falou assim: farão as obras que eu faço, farão maior do que essa. Deus poderoso. Jesus falou: ide, curai os enfermos, expulsar o demônio e pregar a minha palavra. Jesus não é homem para que minta. Por que não tem cura, não tem milagre? Porque embora está pregando algumas verdades, mas se é orgulhoso, prega para se aparecer, prega por contenda, Deus não está. Então o que acontece? Falsos profetas com grandes sinais, sinais intelectual, grande sabedoria, e mesmo fazendo cura, como eu falei, cura de sinais de prodígio, mas que se capazes enganaria os escolhidos. O quê? Se capazes enganaria os escolhidos, mas não enganaria. Oh, aleluia, Jesus. Porque muitas vezes nós podemos ficar até impactados com a nossa carne, mas quando o Espírito Santo que está na fala, não, meu servo, é engano. Aí você se cala, só deixa. Com o tempo você vai ver que ele era um cativador, um oportunista, que cativou as pessoas, pregando algumas verdades, com grandes sinais de prodígio, grande inteligência, seus sermões bem pregado, bem estudado, bem colocado, muitas vezes até pregando sobre alguns pecados, mas somente para impressionar, somente para cativar. E as pessoas, por sede da palavra de Deus, porque nós estamos vendo um tempo de apostasia, porque quase ninguém prega o evangelho, quando vê esses homens, simpatiza, se pega amor por ele. Então eles são um tipo de nicolaítas também, porque assim eram os nicolaítas, que os nicolaítas foram até na igreja de Éfeso. Olha que a igreja de Éfeso é uma igreja de doutrina. Você acha que os mundanos iam na igreja de Éfeso? Não. Nicolaíta, conquistador de povo também, tinha os nicolaítas que pareciam que pregavam verdade, iam lá e os apóstolos botavam a prova, eles não eram apóstolos. A mesma coisa são esses, estão levando milhões. O que acontece? É uma estratégia do diabo para derrubar as pessoas, porque lá na frente ele mostra a sua cara feroz como ele é. Por que o apóstolo João ele prega dizendo, falando assim, que os falsos profetas são o anticristo? Porque exatamente os falsos profetas são como o anticristo. O anticristo, quando ele aparecer, vai aparecer um homem carismático, intelectual, de intriga política, um homem sábio, só para cativar as pessoas. Depois ele quebra aquele pacto de conceito e mostra a sua cara feroz que ele é, que não é nada daquilo. A mesma coisa aos falsos profetas. Eles começam a pregar algumas verdades, falar um homem intelectual, um homem persuasivo, um homem passivo, um homem de intriga pela verdade, que briga pela verdade, mas é só fingimento. Depois lá na frente ele desprega tudo que ele pregou. Aos pouquinhos vem com as doutrinas do diabo, doutrinas falsas que foram criadas lá na Europa, que hoje a maioria das pessoas da Europa são ateus por causa desses ensinamentos falsos, desses pastores selecionistas. Glória a Deus, aleluia. Olha aí,
E essa mesma estratégia está vindo para o Brasil, porque o meu povo foi destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Meu Deus, querido. O povo fica idolatrando o homem. Irmão, presta atenção, quando você vê um homem usado por Deus na palavra, nos dons, seja quem for, não é para você idolatrar. Não confunda admiração com idolatria. Nós admiramos, mas nós se espelhamos naquele homem quando ele está pregando a verdade. Nós fazemos a mesma coisa, mas com cuidado e cautela, meditando na Bíblia. E você tem que fazer a mesma coisa. Mas muitos são preguiçosos. Preguiçoso vai ter com a formiga. Muitos falam, oh glória a Deus, homem de Deus, é verdade. Ah, na minha igreja não tem igreja de doutrina. Eu fico procurando igreja de doutrina, pulando igual macaco de galho em galho. Meu irmão, você tem que fazer a diferença no meio dos filisteus. Você tem que fazer a diferença na Babilônia, como foi Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Você que tem que fazer a diferença, confia em Micaías e Elias e os 7.000. Se Deus usou aquele profeta, ore, jejue, tome vergonha na cara, sai de YouTube, de internet, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia para que você possa também ser um pregador. Ah, meu irmão, mas está me barrando na igreja, não tem oportunidade. Faça como o irmão Hermes está fazendo aqui, não é para minha glória. Vai para os lares pregar, vai para os hospitais, vai para as ruas. Há uma bandeira do evangelho para ser fincada, para ser pregada. Sai também de dentro dos templos e vai pregar o evangelho. Aleluia, Deus. Mas muitos estão se pegando no homem. Aí aquele homem cai, todos caem. Meu irmão, mas isso são sinais da volta de Jesus. Oh, aleluia. E qual está sendo o outro sinal? Louvado seja Deus. Aleluia. Palmas para Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas qual está sendo o outro sinal? Jesus, querido. Os falsos profetas, louvados a Deus, que pregam doutrina. Ah, meu irmão, mas peraí, agora você está errado. Você está falando de falso profeta que prega doutrina? Sim. Eita Deus, fala mesmo. Sim. Glória Ah, mas você está errado, prega doutrina. Quem são esses? São esses daqui que Jesus está falando, que se capaz enganariam os escolhidos. Você está vendo muitos deles. Agora chegou uma parte melhor, pregando doutrina acerca da televisão, acerca das pinturas. Para encerrar a mensagem, acerca das vaidades. É verdade, é uma doutrina bíblica, isso não é errado. Mas espera aí, o que João diz? Provai os espíritos. Aleluia, meu. A igreja avançou, o evangelho avançou. Uma das táticas dos falsos profetas é enganar os crentes verdadeiros. Olha que Jesus diz no versículo 23. Ele avisou com antecipação, de antemon. Louvado seja Deus. No versículo 25: eis que vos tenho predito. O quê? Ele preditou, ele vaticinou, ele profetizou que isso acontecia. E isso aconteceu na igreja primitiva, e está acontecendo no meio de nós. Irmão, mas você não crê nos dons do Espírito Santo? Eu creio nos dons do Espírito Santo. Quem falou que eu não creio nos dons do Espírito Santo? Eu creio. Mas você está vendo que a pregação do Evangelho é tão poderosa e tão forte, tão poderosa, como Deus usou os profetas no Antigo Testamento, como Deus usou os apóstolos, e tem usado os irmãos nessa época. As seitas, heresias foram desmascaradas. Agora, devido à apostasia, eles estão entrando dentro da igreja bíblica. Os pescadores de aquário, os feiticeiros, macumbeiro disfarçado de pastor, distorcendo a verdade, começa a pregar no Espírito, mas o final dela é heresia, um espiritismo disfarçado de doutrina. Você está vendo necromancia, consulta mortos, supostas visões, supostas revelações, supostos arrebatamentos. Mas você não crê nos dons? Creio, baseado com a Bíblia. E o que está acontecendo com eles? No nosso meio está entrando muito isso. Eles estão pregando essas doutrinas santas do corpo para cativar os verdadeiros. E muitos não estão tendo a unção de Deus para discernir, porque estão sendo rebeldes. E olha que a Bíblia diz no Antigo Testamento: não recorra aos médios, nem busque quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Sabe o que Deus está querendo dizer? Aqui eu sou Deus que revela, eu sou Deus que cura, eu sou Deus que dou visão, mas enquadrado com a minha palavra. Não busco os médios do ocultismo,
do espiritismo. Mas irmão, mas ninguém está indo lá. Mas busca o discernimento, que muitos deles estão disfarçados dentro da igreja, porque muitos pastores não têm o discernimento de Deus. Está em Levítico 19:31. Aleluia, Jesus. Deuteronômio 18, verso 9 e 12, fala assim, ó: quando entrar na terra que o Senhor, seu Deus, deu a vocês, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache alguém no meio de vocês que queime sacrifícios os seus filhos e sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique às magias, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. O que é presságio? Prognosticador. Pessoas que ficam adivinhando o futuro, que eles faziam. Mas espera aí, irmão, você é contra as profecias, que Deus usa as profecias. Eu vou explicar mais uma vez. Deus está falando para vocês, irmãos, vocês não precisam estar correndo atrás de homem e de outro, atrás de profecia e de revelação. Dobra o joelho, ore a Deus, busque o discernimento da palavra, que o Espírito Santo de Deus fala com você primeiro. Ele é o seu Deus. Que o profeta, o homem de Deus, venha até você, enviado por Deus. Mas muito por não ter uma vida de oração, de jejum, tão facilmente enganado, principalmente nesse YouTube, atrás desses homens falsos, fascistas, cativadores, oportunistas, que finge que prega doutrina, mas as suas manifestações são doutrinas de demônios, heresias do kardecismo, do espiritismo. Glória a Deus. Disfarçado de doutrina. Você tem que crer na palavra. Jesus já profetizou os acontecimentos, mas Deus também usa os seus profetas. Mas prova o profeta se ele é de Deus. Você acha que Deus vai usar homem exaltado? Você acha que Deus vai usar homem contendeiro? Você acha que Deus vai usar homens bipolares? Pelos seus frutos conhece a árvore, meu irmão. Mas muitos estão na empolgação, estão na sedução do pecado, não estão tendo discernimento. E quando Deus usa os verdadeiros, eles não aceitam, eles criticam, eles falam mal, que praticam feitiçaria. Mas eu não estou vendo nenhum feitiço na igreja. Crente rebelde. Você está pregando a doutrina e está rebeliando. Você está pregando contra a televisão e está teimando. Deus manda você se afastar dele. Como é que você vai procurar a revelação de quem está na televisão, está no pecado, se o Espírito Santo de Deus não habita onde há pecado, onde há imundícia? E você está indo atrás deles. Louvado seja Deus. Nem que consulte espírito ou consulte mortos. Tem repugnância, porque quem pratica essas coisas é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Você está vendo, irmão, eu creio nos dons de Deus, eu falo com autoridade. Deus me arrebatou no inferno, chega lá, eu conversei com fulano de tal que já morreu. Deus me levou no céu, me levou com fulano de tal que já morreu. Aqui, ó, isso tem no espiritismo. É de doutrina, é falso. Vocês já leram a Bíblia? Glória a Deus. Lá em São Lucas 16, sobre o rico e Lázaro. Há um abismo entre nós, que tem quem está do outro lado não pode vir para cá, e quem está aqui não pode vir para lá. Leiam a Bíblia, irmãos. Leiam a palavra. Vocês estão sendo enganados por doutrinas de demônio. Vocês estão sendo enganados por demônios enganadores. E qual que é essa é a tática dos últimos tempos. Qual outra tática? Certo dia, meus irmãos, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 16 ao 18, certo dia, indo os apóstolos no lugar em oração, encontraram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo, anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado e voltou e disse: espírito maligno, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai dela. No mesmo instante o espírito saiu. Você sabe o que significa isso? O que está acontecendo no meio de nós. Nós pregamos contra esses falsos profetas, contra essa seita. Qual a estratégia deles agora? Usar os nomes dos homens de Deus, como foi missionário da Fernanda, como foram os nomes antigos de Deus, das igrejas sérias que foram fundadas por homem de Deus, falando até bem.
Ah, Deus me deu visão, ele é homem de Deus. Claro que ele é homem de Deus, mas isso é uma falsidade para enganar vocês. Ah, irmão, como que ele é falso? Que ele está falando dele, ele está falando sim essas coisas, essa manifestação, mas ele está falando bem do pastor. É falso. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo aqui. Por que ela fez isso? Para tentar cativar Paulo como cativava os outros, para tentar ser amigo de Paulo, para que Paulo não denunciasse o pecado dela. Queria se aliançar, mas Paulo não misturou as coisas, Paulo repreendeu. Então a mesma coisa somos nós. Pode falar bem de mim, pode falar bem do missionário, mas se está com heresia, nós vamos denunciar, expulsar esse demônio. Aleluia! Porque isso é heresia. Isso não é de Deus. A Bíblia diz no culto tem salmo é adoração, louvor, palavra que é doutrina, e tem revelações, mas revelações bíblicas, não revelações, manifestações bruxificadas. Pessoas estão pegando fábulas de filmes, pegando coisas de filmes mundanos, dizendo que está tendo visão dentro da igreja, e é falsidade. Irmão, você não crê em revelação? Crê, mas baseado com a Bíblia. Cuidado, irmãos. E você sabe que Deus fala sobre essas pessoas? Voltaria o meu rosto contra quem consulta espírito e contra quem procura médios para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do meio do seu povo. Você sabe o que Deus está querendo dizer? Você está percebendo por que sua vida, ouvinte, que está seguindo esses falsos profetas, se estiver aqui, está cíclica a sua vida? Está perturbada a sua vida? Você percebeu que a sua vida está cada vez fria? Você deve cair sempre nos mesmos pecados. Você vive torturado, você vive com medo, você vive assombrado. Você acha que isso é Espírito Santo? Porque Deus repudia, porque você está se prostituindo espiritualmente com essas manifestações, com esses feiticeiros disfarçados de doutrina. Cuidado com eles. Cuidado com eles. Mas quando nós começamos a pregar essas verdades, não suporta essa doutrina. Sente comichão nos ouvidos. A Bíblia diz que os homens e mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem espírito terão que ser executados e serão apedrejados, pois merecem a morte. O que significa isso? Nós não vamos fazer isso literalmente. Se está no meio de vós igrejas que são sérias, está essas pessoas querendo fazer tal manifestação, elas são disciplinadas e muitas vezes são afastadas. O que elas fazem? Elas saem dessa igreja séria e começam a montar a igreja, a falar mal do Ministério Santo, começa a criticar que está sendo perseguido e conquistar as pessoas pela sua mentira, porque é o espírito do anticristo que está sobre os tais, enganando. Irmãos, o rei Josias foi levantado por Deus depois da profanação de Manassés, dos filhos de Manassés. Ele foi levantado por Deus para fazer a reforma no templo. Mais uma vez, destruindo esses deuses, nós temos que ser igual a eles. Aleluia! Pregando a verdade, pregando a doutrina. Além de pregar contra a saia curta, contra a pintura, contra a cor de cabelo, contra a televisão, pregar também sobre o discernimento de Deus. Glória a Deus, aleluia! Vocês não estão dando ouvido à voz do Senhor. Isaías no capítulo 8, 19 e 20 diz: quando disserem a vocês procuram um médium ou alguém que consulte espírito, murmurem encantamento, pois todos recorrem aos seus deuses, aos mortos em favor dos vivos. Responda a lei e o mandamento. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês nunca verão a alva, vocês nunca verão a luz. Vai de cada vez de mal a pior. Deus poderoso e eterno Pai. É a lei e o testemunho que é a palavra. É a pregação da doutrina. E os dons são manifestos à igreja, sim, mas com respaldo bíblico, com respaldo com a palavra de Deus. Tem revelação, tem profecia, sim. Deus pode dar um arrebatamento em espírito para a pessoa mostrar acerca, para ter uma intimidade com a pessoa. Pode acontecer, como aconteceu com Filipe. Eu não vou duvidar, mas você tem que provar se os tais manifestações estão de acordo com a palavra. Agora esse negócio, essa unção, olha o que diz, parecerão falsas unções, o que? Essas heresias, essas unções do elevador, que sobe e desce. Cuidado, meu irmão. Vocês querem saber sobre isso? Lê o Evangelho de João, lê as cartas de Paulo aos Colossenses, lê Ezequiel, lê Jeremias, lê Deuteronômio, lê Levítico, lê Amós, que você vai entender.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Jesus está falando que, se capazes, eles enganariam até os escolhidos de Deus. E o interessante, meus irmãos, que a Bíblia diz que os falsos profetas são ímpios. Por quê? Eles são mentirosos. A Bíblia diz em Provérbios 26, louvado seja Deus, sobre eles. Porque quando nós começamos a pregar essas palavras, eles vêm com palavras persuasivas, caluniadoras. Eles começam a se vitimizar. É um espírito de Jezabel que está sobre os tais. Palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Parece deliciosos, eles ficam, choram, eles fingem que são de Deus. Parece ser deliciosos, descem saborosos até o íntimo. É como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro. Os lábios amistosos, porém, oculta um coração mau. Oculta um coração mau. Só um minutinho. Oculta um coração mau. Coração cheio de maldade. Aleluia, Deus. Cheio de amargura, cheio de inveja. São pessoas que querem conquistar as pessoas pelo prazer, pela exaltação. Ele não aceita outro homem ter a unção de Deus. Se tem uma pessoa que tem a unção de Deus, ele faz de tudo para tirar aquelas pessoas. Se levanta uma pessoa que não é a unção de Deus, ele começa a convencer com suas mentiras para o povo não ir naquele canal. Ele começa a dar estratégia: ó, vocês querem ficar comigo aqui, ó, digita tal coisa. Você não quer tal coisa lá, não quer ouvir tal coisa, digita tal coisa lá para você nunca mais vai aparecer. É o diabo que está por trás dele. Aleluia. Porque sabe que está sendo desmascarado. E quem odeia disfarça as suas intenções com lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público, que logo vocês verão esses homens ser desmascarados. Glória a Deus. Quem faz uma cova nela cairá. Se alguém rola uma pedra, está enrolada em volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles que ferem, e a boca lisonjeira provoca ruína. Você percebeu porque suas vidas estão ruinadas? Agora, outra estratégia dos falsos profetas, no nosso meio está acontecendo isso. Faça de volta, no nosso meio, na própria igreja de Deus de amor, que vocês precisam acordar. Você lembra que a igreja de Deus de amor antes era a campanha do concerto com Deus? Você lembra que na igreja de amor era sempre campanha da Assembleia dos Santos? O abraço divino? Que os demônios caíam por terra, doutrina, palavra, doutrina todos os dias, como está em Hebreus 3,13, exortais todos os dias, para que não seja enganado, endurecido o seu coração pelo pecado. Hoje estão falando: não pode pregar doutrina, tem o dia certo. Se começou assim devagarinho, agora substitui as doutrinas com filosofia, sabedoria de teologia humana, sutilmente para tirar a doutrina do corpo. E outra, agora é encontro de borboleta, é encontro de espelho. A doutrina da nova era entrando nas igrejas, porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Agora eu vou encerrar a mensagem com esse ensinamento de Deus, para que vocês, louvado seja Deus, não sejam enganados. Esses títulos dizendo ser de Deus, como eu falei, as seitas heresias foram derrubadas. Agora o diabo começa a usar os rebeldes, como usou Datã, Corá e Abirã, conspirando contra Moisés. Como usou, louvado seja Deus, Absalão, conspirando contra o reino de Davi. Como usou Herodes, fariseus. Como usou Jezabel, Acabe, com a sedução. Agora o diabo está vindo com esses títulos do ocultismo, disfarçados, pensando para exatamente provocar a ira de Deus, para que vocês vão ao inferno, por falta de discernimento. Por quê? Vocês podem pesquisar. Esse sistema de borboletas é usado no ocultismo, como um símbolo da reencarnação, na meditação. É um símbolo da liberdade, meus irmãos, como a libertação das crenças da religião.
está sendo usada como um símbolo da globalização. Já o tema de homens do espelho sugere, meus irmãos, que as pessoas valorizem mais a si próprio, busquem o conhecimento do seu próprio poder interior, como se não houvesse um Salvador. É que os milagres que acontecem pelo seu próprio esforço. E também o espelho é muito usado no ocultismo para autoconhecimento. A pessoa que se auto-eleger, vaidades, olha o diabo vindo disfarçado. E quantos crentes estão caindo? Mas olha, irmãos, todos esses que estão pelejando contra a doutrina do Senhor nessa igreja, em qualquer igreja que está empenhada na doutrina, vão perecer. Tem uma mente por trás disso. Tem uma mente por trás dessas ideias. A mente do diabo é a mente de Satanás, que usa esses apóstatas para destruir a igreja. Pessoas irônicas fazem deboche contra os homens, mas a ira de Deus cai. Vai cair sobre os tais. Esperem para ver. Glória a Deus. Só que é mister que haja as heresias, para que o justo se manifeste. Então isso são sinais da volta de Jesus. Mas quando Jesus arrebatar a sua igreja, o Deus qual eles estão esperando, vão fazer o que eles querem, mas depois vão fazer eles sofrer. Vão lembrar, e é tarde demais. Vão sofrer no inferno em eternidade, porque a vinda de Jesus para uns é salvação e para outros é perdição. A vinda de Jesus para o salvo é alegria, ausência de dor, o arrebatamento do seu corpo, é entrar na glória com Jesus para todo sempre. Agora, para aqueles que rejeitaram, serão condenados ao inferno. Você que está ouvindo essa palavra e está sentindo comichão, essa palavra hoje, um dia vai fazer efeito, vai fazer falta para você. Enquanto você está vivo, ainda há oportunidade. A Bíblia diz: ao homem é determinado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo de Deus. É melhor você ser julgado hoje pelo trono da graça, Jesus falando: arrependei-vos dos seus pecados, do que você morrer nessa vida de pecado e descer ao inferno, e não terá mais jeito para você, sofrer na escuridão. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, mas aqueles que não dão ouvido à verdade, a Bíblia também é bem clara em Salmos 9,17: aos ímpios e às nações que esquecem de Deus serão lançados no inferno. Jesus fala sobre a realidade gloriosa do céu, mas ele despreza todos aqueles que não creem no Evangelho, que amaram o mundo. A Bíblia diz que aquele que ama as coisas do mundo é inimigo de Deus. Feiticeiros, adúlteros, fornicários, rebeldes serão lançados no lago de fogo para todo sempre. Então Jesus hoje está te dando mais uma oportunidade de arrependimento para você. Você, meu irmão, que está afastado, você crente que está numa vida dupla, um pé na igreja e outro no mundo, a Bíblia fala: o justo 7 vezes cairá, Deus o levantará. Você caiu, Deus se levanta. Mas você que é ímpio, que quer continuar na vida de pecado, tropeçará no mal, será destruído. Então cuidado. A palavra de Deus foi pregada, a palavra de Deus está sendo enviada, muitos não querem aceitar. Hoje as heresias foram um pouquinho mais desmascaradas. Fuja desses homens. A Bíblia diz que foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse. E quantos que estão orando, estão jejuando, mas não estão obedecendo, não estão dando ouvido à voz do Espírito Santo? Porque Paulo, quando começou a pregar por revelação de Deus, os letrados começaram a murmurar de Paulo: Paulo, eu estou aqui para agradar a Deus ou aos homens? Se fosse para agradar aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. E tudo que eu aprendi foi por revelação do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e agradecido. E as revelações não é por interpretação de homem algum, mas pelo poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está falando. Deus não se agrada desse escuto filmado, porque a fé vem pelo ouvido, ouvir a palavra de Deus. Andamos por fé e não por vista. Quantos crentes, mesmo sendo doutrina, orando, pregando, no último dia vão ao inferno? Sabe por quê? Por causa da desobediência. A desobediência é como o pecado de feitiçaria. Se você não tem controle, porque tudo é lícito, tudo me convém. Se você não tem controle de administrar a sua vida através desse YouTube, é melhor que você saia dele, corta também ele. Além de sair do WhatsApp, do Facebook, sai do YouTube também. Amém, igreja? Amém.
Porque a Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo. Se os seus olhos for bem, seu corpo será todo bem. Se os seus olhos for mal, seu corpo será todo mal. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, meu irmão, obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz, porque tudo que foi falado aqui foi dentro da palavra de Deus. Não foi nada do irmão Emerson Nunes. Foi um ensinamento da palavra de Deus. Então obedeça. Palmas para Jesus. Aleluia. Sai da televisão, sai da imagem da besta, sai da profanação. Não prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade a Cristo com Belial, a luz com as trevas. Meu culto no meu canal, meu irmão, é só áudio. Mas não adianta você ter áudio e ter propaganda mundana. Não serve de nada. Não serve de nada. Está misturando com os ímpios. Tem que ser separado. Amém, igreja? Amém, Jesus. Que Deus abençoe. As palmas para Jesus. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus Jeová. Muito obrigado por essa palavra poderosa, meu Pai. Qual o Senhor falou aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Jesus querido, Jesus bendito, abençoa, meu Pai, os irmãos que ouviram esse culto. Quando nós estamos nas evangelizações, nos lares, no socorro de Deus às almas. Meu Deus, meu Pai, confirma a bênção e a vitória pelo poder da fé, do nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa, meu Deus, os irmãos que vão embora para os seus lares, para as suas casas. Continua derramando o teu discernimento, meu Pai, do teu Espírito Santo sobre nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, ó Pai. Jesus, confirma a bênção e a vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Então tá aí, meus irmãos. Vocês que estão nessa escuridão, nesse engano, vocês nunca verão a alva se não for na verdade. A verdade está na Bíblia. Rapidamente agora, meu irmão Cícero, vem cá. Eu quero que o irmão testemunhe o milagre que Deus fez na sua vida através, pode falar daí mesmo, né? O testemunho que Deus fez na sua vida através das orações desse canal, né? E a cura que o irmão teve, né? Que Deus foi revelado pelo Espírito Santo que o irmão estava com câncer, o irmão estava urinando sangue, né? E Jesus te curou. Conta em detalhe para os irmãos as bênçãos que o Senhor recebeu de Jesus através da oração desse canal com o irmão Emerson Nunes e com todo o povo de Deus que vem orando e jejuando pelas almas. Receba a oportunidade, não, Jesus. Salve os ouvintes. Salve a amada igreja, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A palavra diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é nosso refúgio. E através dessas orações, deste canal, eu pude receber a bênção da vitória, da cura. Glória a Deus. E outra vitória muito importante, que foi a manutenção do meu emprego, que eu estava ali, eu já tinha sido contratado uma pessoa para entrar no meu lugar ali no serviço. Me deram as férias quando eu voltasse, ia ser mandado embora, já estava tudo certo. Mas quando eu cheguei lá, através, glória a Deus, deste canal de oração, da vida do servo de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, através da vida dos irmãos que tem continuamente neste canal orando, ouvindo essa palavra, que é a palavra verdadeira, né? Como diz, ouvir a verdade e a verdade é que vos libertará. Eu recebi a bênção da cura e recebi a bênção da manutenção do meu emprego, porque Jesus, aleluia, transformou aquela palavra de desemprego, de maldição, numa palavra de bênção. E para honra e glória eu vim hoje aqui, meus irmãos, na casa do irmão Edson. Estou aqui nesse culto maravilhoso, porque o Senhor disse que ia fazer uma coisa nova no amanhecer. Aleluia. Eu estava lendo no Salmo 33, no Salmo 46, e o Senhor ia fazer algo novo, e graças a Deus o Senhor me deu uma bênção maravilhosa de estar aqui, e vim agradecer, aleluia, pela bênção da cura e pela bênção de quebra dessa maldição e a manutenção do meu emprego através da oração dos irmãos e da revelação. Então, irmão Cícero, igual o irmão tinha me relatado que essa estratégia do diabo desmanchar seu emprego foi já fofoca, né? Arquitetando os planos já para, né, tirar o irmão, porque o irmão lá é um homem de Deus que trabalha certo, tem um testemunho, prega o evangelho, indica também as orações, né, do canal para as pessoas têm sido abençoadas. Inclusive tem pessoa lá que se converteu a Jesus através desse canal, não foi? Através desse canal de oração, aleluia. Você lá ouviu,
né, a bênção que Deus deu através desse canal e está indo na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus também, irmãos, curou, né, o irmão tinha de muitos médicos, né, o irmão tinha, né, e ele estava urinando sangue, e Deus me revelou que era um câncer. E depois da revelação de Deus, que Deus falou, tudo para a glória de Deus, irmão, não é para a glória do homem. Você foi milagrosamente curado. Fui curado em nome de Jesus. Não consta mais nada. Não consta mais nada. Está urinando normal, está bem, está com saúde e está com emprego garantido que Deus te deu. Garantido, glória a Deus. Irmão, que muitas pessoas são assim. Palmas para Jesus. Usado pelo diabo para puxar o tapete dos outros, né? Olha bem se Deus deu emprego para ele, ainda deu saúde para ele, e ainda mais a sua família, tudo é cristão agora, né? Glória a Deus, amém. A esposa e os filhos estão servindo a Deus. Tá vendo, meus irmãos? Esse é o grande milagre do Senhor Jesus. Aleluia! Agora palmas para Jesus, irmão. Então, meus irmãos, para vocês verem que a doutrina de Jesus Cristo, que os apóstolos pregavam, que os irmãos, nossos irmãos, homens de Deus, que fundaram essa igreja pregavam, ela é de Deus. Que além de Jesus curar a enfermidade deles, curou a alma deles convertendo a Jesus. Aleluia, Deus. Os falsos profetas fazem até milagres e sinais, mas dá mentira. As pessoas alcançam os milagres, mas continuam do mesmo jeito, uma vida mundana. Não tem conversão. Mas o verdadeiro milagre é aquele que trabalha no caráter, regeneração e salvação dos seus membros. Aleluia. Tudo isso para a glória de Deus. Então só olhe para Jesus, irmãos. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com falsas visões, cuidado com os pescadores de aquário, com os divisores falsos, porque foi pregado aqui hoje. Tem homens de Deus sim, outros ministérios tem, que são de Deus. Não estou falando acerca desse, eu estou falando desses rebeldes oportunistas que estão esfriando a fé de vocês, cativando você até mesmo com sinais de prodígio da mentira. Cuidado com eles. Amém? Vamos para a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos jejuar. Vamos fazer a oração da fé agora. Todos dando glória, 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 glória. Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso. Obrigado por essa palavra, meu Pai. Que o Senhor opera também nos dons do Espírito Santo, nas revelações, nas visões de Deus, na palavra, na doutrina, mas baseado com as Escrituras Sagradas, meu Pai. Quebra os espíritos enganadores. Abre a mente, dá discernimento aos meus irmãos, dá discernimento às minhas irmãs. Tira os mundanos do nosso meio, os rebeldes, meu Pai, que estão causando escândalo na obra de Deus. Ó Pai, abençoa, meu Pai, todo o povo de Deus na mesma comunhão, na santificação do corpo e alma e espírito. Confirma a bênção e a vitória pelo poder da fé do nome de Jesus Cristo. Amém. Quem tem a paz de Jesus, grite: a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Salvador, vem meu amigo, a Jesus aceitar. Ele está te convidando, Ele quer te salvar. Para os salvos que gozo há de ser, quando Cristo no céu manifestar. Com Jesus Cristo grande gozo vamos ter, pois com Jesus vamos morar. Vem meu amigo, a Jesus aceitar. Ele está te convidando, Ele quer te
salvar. Muitos vão procurar se salvar, mas não podem porque vão ficar. Ficarão lamentando e chorando, não quiseram a Cristo aceitar. Vem, meu amigo, a Jesus aceitar. Ele está te convidando, Ele quer te salvar. Vem, meu amigo, a Jesus aceitar. Ele está te